Olá! Uma crítica que é muito comumente feita a países. Se tiver barulhos assim de fundo, só avisando que é minha gata, tá? Tô de volta e eu tô de volta com a minha filha! E ela está aqui comigo, porque ela está carentíssima! Ela está carentíssima agora. Enfim, uma crítica que é muito comumente feita a países socialistas, né? Ou seja, que tem objetivo a chegar ao comunismo, é de que eles eram muito autoritários. Ou, por exemplo, de que eram ditaduras. Eu acho que o melhor exemplo disso era quando eu estava falando com uma professora minha, e ela me contou uma viagem que ela fez para Cuba, e quando ela foi para a livraria, ela só viu, por exemplo, livros de filosofia, de política, de história, só que não haviam livros, por exemplo, de ficção científica ou de romance. Eram só livros assim, sabe, mas não de, sabe, não contando histórias, mas sim mais debatendo a nossa realidade. Meu Deus, você ouviu isso? Você ouviu isso? Foi ela. Ela está miando. Enfim. E também isso mostra uma coisa. Sobre como o governo, por exemplo, tem muito controle sobre a sociedade, né? E também sobre como o governo tem controle... Oi! Oi, filha! Aqui a gata. Aqui a culpada dos crimes de guerra que estão sendo acusados sobre ela. E ela atacou a câmera. Oi. Oi, minha filha. Calma. Ela me ama. Não, ela não me ama, ela só tá carente. Ela aceitaria o carinho de qualquer pessoa. É mesmo. Porque ela é muito gentil e doce. Ela é a melhor das gatas, entendeu? Ela é. Ela é sem dúvida alguma. Você é minha filha e eu te amo. Eu vou te amar pra sempre, tá? Te amo. Ai, ela é tão incrível. Ela estava no meu colo há pouquíssimo tempo atrás, só que ela cansou. Enfim, seja livre, vai, seja livre. Seja livre. Enfim, a gente observa muito em países socialistas um grande controle, por exemplo, sobre a mídia, sobre a internet, sobre várias áreas assim da sociedade. A gente vê isso na China, por exemplo, que tem a internet própria, onde eles bandem várias plataformas assim dos Estados Unidos, sabe? E também tem um sistema democrático próprio, onde, por exemplo, várias vezes só tem um único partido, o Partido Comunista. Então, muito justificadamente, existem críticas falando sobre o autoritarianismo de países comunistas. E então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Por que países comunistas, geralmente, tendem a ter muitas práticas autoritárias? É por um motivo muito simples. Olhe para o nosso mundo. Veja, por exemplo, o mapa mundi e olhe para os países. Quantos países são comunistas? E quantos são capitalistas? E quantas das grandes potências do mundo são capitalistas? Ou melhor ainda, qual é a maior potência do mundo? Os Estados Unidos. As potências capitalistas têm um interesse muito claro em impedir o avanço de países comunistas, pelo simples motivo de que países comunistas têm o objetivo geral de espalhar a revolução, que é uma das bases do marxismo, de trazer a internacional. Porque, né, tem todo o negócio de que todos os trabalhadores do mundo têm mais em comum entre si do que com as elites que dominam cada país. Mas enfim, então, os países comunistas têm muito interesse em libertar os trabalhadores de outros países. E também os próprios trabalhadores dos seus próprios países podem ter interesse em fazer uma revolução em seu próprio país, vendo outros países comunistas. Isso ficou muito claro com a Revolução Russa, quando, por exemplo, tiveram tentativas de revolução na Alemanha, logo após a Revolução Russa, que depois foram esmagadas pelos social-democratas. Eu falo disso no vídeo sobre a social-democracia, Reforma ou Revolução. Pode ver aí. Enfim, então, os países capitalistas têm muito interesse em derrubar os países comunistas. Tanto que você pode ver muito esse negócio dos países capitalistas se unindo contra a expansão, ou até mesmo o estabelecimento do comunismo em algum país, na Revolução Russa. Durante a Revolução Russa, o lado dos brancos, ou seja, os pró-república burguesa, ou até mesmo monarquia, eles receberam o apoio de mais de uma dúzia de países, como as principais potências da época, como o Japão, ou Estados Unidos, ou França, ou Inglaterra, sabe? E também tem o negócio dentro da própria Revolução Russa, onde outros
onde outros membros da esquerda anticomunista, se uniram contra os bolcheviques, como temos, por exemplo, os mencheviques, que se diziam marxistas e que aí, mas que apoiavam, por exemplo, uma transição mais gradual ao socialismo, que queriam primeiro passar do feudalismo autocrático czarista para depois uma república burguesa, para depois uma república socialista. E também tinham os socialistas revolucionários, em que eles também eram comunistas, só que eles acharam as medidas dos bolcheviques como autoritárias demais, então se juntaram ao lado pró-branco. Não foi tão simples assim, mas é só um resumo. Então, vamos chegar à tese disso, de que o motivo do socialismo ter se tornado tão autoritário é porque todas as potências da época e também a sociedade que tinha valores burgueses iam contra o avanço do socialismo, dentro de até mesmo um único país. Por isso, os estados socialistas desenvolveram uma mentalidade de sítio, uma mentalidade de que eles estavam cercados e constantemente sendo atacados, como por exemplo uma cidade que está sofrendo um cerco, sabe? Que ela está cercada e está sempre sob constante pressão e ataques por pessoas de fora, sabe? E assim, por exemplo, que tivemos o desenvolvimento da União Soviética. No começo, ela era bem menos autoritária do que ela se tornou apenas 10 anos depois. Só que a guerra civil e todo o conflito e toda a invasão das potências externas e da resistência interna feita pelos ex-membros da burguesia e por pessoas pró-capitalismo fizeram com que o governo se tornasse mais autoritário. E essa mentalidade de sítio foi levada ao extremo e resultou num país que é muito autoritário, que é a Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul na Guerra da Coreia, né? Só que, ao invés de ficar um conflito só entre as duas Coreias, os Estados Unidos, junto das Nações Unidas, foram lá e invadiram a Coreia do Norte, junto da Coreia do Sul. E depois, os Estados Unidos bombardearam por completo a Coreia do Norte. Eu posso botar alguns documentos na descrição que contam sobre isso, mas a maior parte das cidades, uma grande parte das principais cidades, foi completamente destruída e milhões de norte-coreanos morreram. A sociedade norte-coreana meio que teve que voltar do zero, porque todas as principais indústrias e construções foram destruídas, sabe? Então, após isso, eles receberam apoio soviético, claro, só que ainda assim, eles tiveram que meio que se reconstruir sozinhos, e eles não tiveram muito apoio externo. E também a invasão sul-coreana e estadunidense sempre se mantinha como uma ameaça presente. Então, por isso, os norte-coreanos começaram a desenvolver uma mentalidade de sítio, de que os americanos eles podem voltar a qualquer momento e bombardear tudo de volta e matar milhões deles de novo. Por isso que, por exemplo, a dinastia Kim conseguiu se estabelecer e também assumir uma posição muito autoritária, sabe? E também é por isso que a Coreia do Norte agora tem um sistema de mísseis ou bombas nucleares, porque eles têm a mentalidade ainda de que os Estados Unidos podem chegar lá e bombardear eles. Então por isso que eles desenvolveram armas nucleares próprias, para tentar meio que tirar esse medo. E também porque a Coreia do Norte gastava muito em exército, e ela tá tentando diminuir porque não é sustentável. Não é um país tão pequeno, não tem um exército tão grande, né? E aí tem isso também, de que os países socialistas, eles tinham que manter exércitos enormes, como por exemplo a União Soviética, que durante a Guerra Fria tentou manter uma política de ter um exército equiparável ao dos Estados Unidos. Então por isso eles gastavam muito com o exército, o que também influenciava com o resto da sociedade. Então por isso a União Soviética gastava mais dinheiro com o exército do que com serviços civis, às vezes, para produzir bens civis. E aqui que a gente entra em outro ponto, a economia. A economia socialista, no geral, é uma economia planificada, onde o Estado tem controle sobre os meios de produção e administra eles, através de burocratas. Isso surgiu muito simplesmente por causa dessa mentalidade de sítio e de que o Estado precisava controlar as coisas para desenvolver rapidamente o país. E no início, deu certo. E esse tipo de economia foi de muito útil para o início do desenvolvimento, por exemplo, da União Soviética, que também estava em um estado de sítio. E ela foi se tornando mais autoritária conforme eles ficavam mais e mais sitiados. Por exemplo,
a União Soviética passou por várias medidas mais de consolidação de poder quando surgiu a Alemanha nazista. A Alemanha nazista constantemente deixava claro de que a intenção final dela era invadir a União Soviética, exterminar o seu povo e escravizá-lo, sabe? Então por isso que as ameaças externas capitalistas faziam com que os países socialistas tivessem uma mentalidade de sítio, que então eles precisavam, por exemplo, tomar controle dos meios de comunicação. Por isso que geralmente nos países comunistas só tinham empresas de mídia estatais que forneciam informações vindas, assim, do que o Estado queria que a população soubesse, por exemplo, sabe? Então, aí que vem o negócio. Depois do fim, por exemplo, da Alemanha nazista, a União Soviética manteve essa mentalidade de estado de sítio. E essa mentalidade de estado de sítio não é saudável, né, gente? E, não. Isso acabou levando, por exemplo, no final, à burocratização da economia soviética, com o mantimento de uma economia mega planificada, o que acabou resultando em vários problemas que levaram ao seu fim. E, então, vamos puxar algumas coisas que um livro que eu tô lendo, que é muito bom, fala, que é isso daqui. Os Camisas Negras e a Esquerda Radical. Enfim, eu vou utilizar primariamente o capítulo 4, que é o comunismo no País das Maravilhas. E também, rapidamente, só vou mencionar de novo a coisa que eu utilizei para começar essa discussão inteira. Acho que é Cuba. Cuba literalmente está em situação de sítio, porque os Estados Unidos, eles mantêm Cuba sitiado. Eles impedem com que qualquer país do mundo faça comércio com Cuba. Eles impedem com que qualquer banco do mundo tenha interações com Cuba, o que faz com que Cuba literalmente esteja em sítio. Por isso que eles não têm uma economia muito desenvolvida, por isso que a situação lá é complicada, por isso que tem muita gente saindo de lá, porque eles buscam uma vida melhor, o que é justo. E também é por isso que Cuba tem vários problemas, mas ainda assim Cuba consegue fornecer muitos benefícios para sua população. Cuba, o regime cubano socialista, que trouxe educação, que trouxe saúde, que trouxe várias coisas, que trouxe pensão, assim, pra aposentadoria. Foi o regime socialista que trouxe isso. Antes, Cuba era um país escravizado por um estado fantoche dos Estados Unidos. Cuba era um estado que era basicamente escravizado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também, eles têm medo que, por exemplo, Cuba possa inspirar a trazer uma revolução, ou pelo menos, não revolução, principalmente na revolução, porque o povo americano é muito propagandizado, mas sim inspirar os trabalhadores a tentar lutar de volta. Então, por isso, eles se esforçam para manter Cuba pobre. Eles impedem que Cuba consiga se conectar a uma economia do mundo que é tão globalizada. Então, se Cuba não sofresse um sítio, se ela não sofresse todos esses embargos e sanções econômicas, ela seria muito menos autoritária. E ela seria muito mais desenvolvida. E também tem isso, de que os membros antigos da sociedade, eles sempre vão tentar se reestabelecer de volta. E por muito tempo vai haver um sentimento meio que pró-burguês que romantiza o capitalismo. E então o Estado, ele mantém um controle sobre os meios de comunicação justamente para evitar que se espalhem ideais pró-capitalistas. E aí você pode falar, mas no capitalismo não tem isso. Mas no capitalismo tem um controle estatal diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Estado americano, ele financia muitos filmes de propaganda estadunidense. O Estado americano financia jornais estadunidenses pró-governo. E também, para você ter um jornal, você precisa de muita verba, né, gente? Você precisa de muita verba, ou seja, os ricos que são donos dos jornais. E por isso, você vê que quase todos os jornais americanos são de direita. E especialmente os principais. Então por isso é difícil de você ter uma voz de esquerda em países capitalistas. Porque para você conseguir ter a sua voz ouvida, você precisa de muita verba. Até mesmo no YouTube. É difícil de você crescer assim como um canal comunista, principalmente porque as pessoas simplesmente não querem te ouvir. Ou, por exemplo, no meu caso, porque a verba é muito baixa. Então por isso, por exemplo, eu não edito bem. E eu não tenho muito tempo pra pesquisar coisas ou desenvolver muito, sabe? Tipo, enquanto, por exemplo, pessoas que têm maior verba conseguem pesquisar mais ou produzir vídeos mais bem editados aqui no YouTube, por exemplo, sabe? Mas é basicamente isso sobre Cuba, sabe? Porque o Estado cubano meio que realmente teve que se manter nesse estado de sítio,
porque eles estão literalmente em sítio pelos Estados Unidos. Mesmo depois de 60 anos, os Estados Unidos continuam com o embargo contra Cuba. E os Estados Unidos literalmente tentaram invadir Cuba na invasão da Baía dos Porcos. Então essa mentalidade cubana é justificada. E Cuba tem vários problemas. E eu vou falar um pouquinho também dos benefícios de Cuba também mais depois. Enfim. Então, sobre a planificação estatal. A planificação estatal é útil até um certo ponto, né, gente? Porque ela ajuda bastante a desenvolver um país. Só que também, se manter puramente nela pode acabar levando à burocratização, que foi o que aconteceu na União Soviética. Como fala aqui na página 95, bem no começo do capítulo 4. A planificação centralizada foi útil e até mesmo necessária no período inicial do socialismo, sitiado, para produzir aço, trigo e tanques, a fim de desenvolver uma base industrial e resistir à invasão nazista. Mas ela acabou obstruindo o crescimento e o desenvolvimento tecnológico, e provou-se incapaz de fornecer uma gama ampla bastante de bens de consumo e serviços. Eu posso até entrar em um debate, em um vídeo futuro, sobre a economia soviética, só que esse livro critica bastante, e eu até concordo com ele, só que antes eu quero consumir mais conteúdo ensinando sobre a economia soviética antes de falar muito sobre ela, sabe? Porque no final das contas a gente tem que aprender lições com as experiências socialistas passadas, sabe? Enfim. E também é isso, porque pessoas que nunca viveram em países comunistas amam falar sobre como era autoritário e que as pessoas sempre reclamavam do autoritarianismo. Só que aqui, esse livro foi feito alguns anos após o fim da União Soviética. Ensinaram, na página 98, ensinaram-nos que as pessoas que vivem sob o comunismo estão sujeitas a um controle totalitário sobre todos os aspectos da vida, como a revista Time continua a repetir. Falando com as próprias pessoas, descobre-se que elas reclamavam menos a respeito do controle autoritário do que a respeito da ausência de controle responsável. Porque aqui, esse capítulo, no geral, é muito focado em criticar a economia planificada e toda a burocratização que foi causada por isso. E é isso. Todos esses problemas vieram porque o capitalismo não permitiu com que o Estado socialista conseguisse se desenvolver em paz. E também, os países socialistas geralmente não são ditaduras. A União Soviética tinha uma democracia própria. A China tem uma democracia própria. Tanto que os chineses não reclamam que lá é uma ditadura em que eles não têm eleições, sabe? E também, eu até planejo ler um livro sobre a democracia soviética, que se chama Soviet Democracy. Eu recomendo que você leia, tem de graça na internet. E eu planejo fazer um vídeo futuro sobre isso, sobre como funcionava a democracia soviética. Enfim. E aqui o livro termina o capítulo 4 de uma maneira excelente, meio que resumindo isso aqui, que o mesmo socialismo sitiado que permitiu que a União Soviética sobrevivesse tornou difícil que ela prosperasse. A perestroika, a reestruturação das práticas socioeconômicas a fim de melhorar o desempenho, tinha a intenção de abrir e revitalizar a produção. Em vez disso, ela levou ao colapso de todo o tecido socialista do Estado. Assim, a mídia pluralista, que deveria substituir o monopólio da mídia comunista, acabou virando um monopólio ideológico pró-capitalista. Então, é isso. Também que potências externas abusam muito de, por exemplo, aberturas dentro do sistema socialista. E também as pessoas pró-capitalismo e as elites que acabam se desenvolvendo agem muito a favor do espalhamento de propaganda pró-capitalista. E é isso. Quando a União Soviética permitiu uma abertura, essas pessoas tomaram proveito dessa situação para então ir lá e estabelecerem um monopólio ideológico pró-capitalista. Isso foi uma das coisas que levou ao fim da União Soviética. E a mesma coisa aconteceu com outras instituições socialistas. A intenção era usar uma dose de capitalismo para fortalecer o socialismo. A realidade foi que o socialismo foi usado para subsidiar e desenvolver um capitalismo implacável. E é isso. O fim da União Soviética levou a um capitalismo extremo, na Rússia, por exemplo, o que levou em uma condição na qualidade de vida insana, onde pessoas velhas ou até mesmo crianças tinham que se vender à prostituição para conseguir sobreviver, e muita gente perdeu emprego. Sabe, o capitalismo não trouxe benefícios para a Rússia. Tanto que a economia russa demorou, se eu não me engano, uns 17 anos para se recuperar pós-fim da União Soviética, de tamanha que foi a queda. E o que antes era monopólio estatal,
das empresas passou para um controle de uma pequena oligarquia de pessoas. Então, nem para trazer meio que o livre mercado, isso realmente trouxe, sabe? Enfim, fortemente pressionado ao longo de sua história pelas poderosas forças financeiras, econômicas e militares do capitalismo global, o socialismo de Estado enfrentou uma existência perpetualmente frágil, apenas para ser removido quando as comportas foram abertas para o Ocidente. Eu também só quero finalizar com isso aqui, de novo, ressaltando esse estado de cerco capitalista, na página 127 do capítulo 5. Além disso, havia os efeitos deturpadores que o incessante cerco capitalista exercia sobre a construção do socialismo. Durante toda a sua história de 73 anos de invasão contra-revolucionária, guerra civil, industrialização forçada, expurgos e deportações stalinistas, conquista nazista, guerra fria e corrida nuclear, a União Soviética não conheceu um único dia de desenvolvimento pacífico. Na tentativa de manter uma paridade militar com os Estados Unidos, os soviéticos assumiram despesas astronômicas com a defesa, que exauriram consideravelmente sua economia civil. Além disso, sofreram boicote monetário, discriminação comercial e embargos tecnológicos do Ocidente. As pessoas que viveram sob o comunismo tiveram de enfrentar escassez crônica, longas filas, bens e serviços de baixa qualidade, além de muitos problemas. Elas queriam vida melhor. Quem poderia culpá-las? Sem o cerco capitalista, elas teriam tido chances melhores de resolver muitos de seus problemas internos. É isso. Na China, amam falar sobre como o mal causou milhões de mortes, coisas do tipo, e também que a qualidade de vida piorou muito sobre o mal. Só que, durante o governo do Mao, a expectativa de vida na China aumentou mais de 20 anos. Só tendo uma queda durante a fome chinesa, que foi causada por vários motivos, como, por exemplo, o bloqueio estadunidense contra a China. Impressionante, né? E também, é isso. É o que o livro falou, o socialismo deu certo, ele trouxe muitos avanços. E o que causou a queda de vários países socialistas foi justamente todo o avanço de países capitalistas imperialistas, que queriam o fim desses países. Tanto que a gente vê isso na África. Na África foram estabelecidos vários países socialistas, só que todos eles foram atacados, por exemplo, pelos Estados Unidos, ou pela Inglaterra e França, que financiaram oposições internas que impediram o desenvolvimento próprio de cada nação, sabe? Então é isso. As nações comunistas tinham muito autoritarianismo justamente porque os países capitalistas não permitiram com que elas se desenvolvessem. E também, então por isso, é um dever como nós comunistas, ao estabelecer um Estado socialista, impedir a permanência de um estado de sítio, por exemplo. Mas isso fica pro futuro. Tchau, tchau!